Olá, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe para vocês essa bag linda que vocês já estão vendo aqui, já dei spoiler lá no Instagram. E o vídeo de hoje é esse, minha gente. Uma bag com a trama simples, mas que dá total diferença, tá? Muito linda a trama, por mais que seja simples. A gente fez uma abinha aqui, ó, ensinei para vocês uma abinha bem delicada e coloquei, ó, e ensinei para vocês também a colocarem esse tipo de fecho em formato de coração articulado, que deu total charme na peça. Ficou muito linda essa nossa bag, perfeita. Eu vou mostrar de outro ângulo para vocês, tá certo? Olha que perfeição essa bag, muito linda, minha gente, muito linda, muito perfeita. A trama dela já deu todo o charme, né? Mas quando a gente finalizou com esse tipo de fecho aqui, ó, em formato de coração, deixa eu mostrar de pertinho, ó, em formato de coração, que você vai ver todos os detalhes durante o vídeo. Eu acho que deu o toque final. Aquele fechamento, sabe? De qualidade. Enfim, amei demais. O que vocês acharam? Espero que tenham gostado, tá bom? Deixa nos comentários, compartilha, comenta, se inscreve no canal e bora fazer essa peça linda comigo. Partiu! Vamos já início a nossa bag de hoje, que por sinal é muito linda, tá? Tem uma trama bem diferente, eu acredito que vocês irão gostar bastante, tá certo? E vamos iniciar com as correntinhas iniciais logo após o nozinho inicial. Lembrando que eu não utilizo o nozinho inicial, tá? Ó, eu começo a contar as minhas correntinhas logo após esse nozinho inicial aqui, ó. Tá vendo? Eu dou uma apertadinha até nele para não me confundir, para não confundir ele com uma correntinha. E logo após ele, ó, eu começo a contar as minhas correntinhas. E a gente vai fazer 8 correntinhas para essa bag, tá? Bem simples, assim, ó. Você faz 8, tá certo? Feitas as 8 correntinhas iniciais, ó, a gente vai pular a oitava, que é essa aqui, tá? A gente pula a oitava, vem na sétima com um ponto baixo simples, ó. Entra nela, pega o fio e faz um ponto baixo simples. Dessa forma aqui. E faz um para cada, até chegar na primeira correntinha que a gente fez logo após o nozinho inicial, tá certo? Vou fazendo uma para cada, assim, ó, bem rapidinho, porque a gente só fez 8, aí rapidinho chega naquela primeira que a gente fez logo após o nozinho inicial, tá certo? Ó, finalizei as minhas correntinhas, cheguei aqui, ó, na primeira, logo após o nozinho inicial, coloquei um ponto baixo dentro dela. Vou colocar mais um no mesmo lugar, tá? Dentro daquela primeira correntinha que a gente fez logo após o nozinho inicial, ó. Vou colocar mais outro. E provavelmente vou colocar o quarto. Isso mesmo, vou colocar 4 aqui, ó, dentro daquela mesma correntinha, que foi a primeira correntinha logo após o nozinho inicial que a gente fez. Ó. Aí você ajeita, tá? Pra gente adquirir essa arredondada aqui, ó. Tá certo? Coloquei 4 pontinhos dentro daquela mesma correntinha, que foi a correntinha primeira logo após o nozinho inicial, tá certo? E aqui eu vou seguindo, ó, aqui embaixo, fazendo um pra cada, até chegar aqui, ó, nesse último espaçozinho, ok? Ó, aqui eu sigo fazendo um pra cada, até chegar ali naquele último espaço que eu mostrei pra vocês. Não tem segredo. Ó. Ajeita, tá? Pra ela ficar certinha. E assim a gente segue até chegar ali naquela primeira... nesse último espaçozinho aqui. Ó, tô chegando aqui no último espaço, tá vendo que eu falei pra vocês? Aqui, a gente também precisa colocar aumentos dentro desse último espaço, tá? Porque se nessa extremidade aqui, a gente ficou com 4 pontos dentro do mesmo local, que é aqui dentro, que foi dentro da primeira correntinha que a gente fez logo após o nozinho inicial, nessa outra extremidade, a gente também precisa colocar os aumentos para ficar com a mesma quantidade de pontos. Lembrando que, quando a gente fez as nossas 8 correntinhas iniciais e a gente voltou na sétima fazendo um ponto baixo, a oitava ficou como o primeiro ponto dentro desse último espaço. Então, se aqui tem 4 e aqui a oitava já é o primeiro ponto, falta 3 para completar os 4 igual aqui.
tá? Então, a gente vai colocar dentro desse último espaço aqui, ó, mais um ponto baixo, tá? Mais outro. Coloquei 2 com a correntinha oitava, já faz 3. Então, falta só mais um para completar 4. O quarto será o fechamento, tá? Que a gente vai fazer aqui. Como é que vai funcionar? Você solta, tira a sua agulha da laçada, afrouxa ela, ó. Vem com a sua agulha de trás pra frente, nessa primeira correntinha deitada aqui, ó, por baixo dela. Dessa forma aqui, tá? E pega essa laçada que você afrouxou e leva lá pra trás. Levando lá pra trás, a gente já conseguiu fazer o fechamento aqui, ó. Dessa extremidade, ficando com 1, 2, 3, que a laçada que a gente levou lá pra trás corresponde a um pontinho também, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Mesma coisa desse lado. 1, 2, 3, 4. Então, as nossas extremidades, elas estão as duas iguais, com 4 pontos dentro do mesmo espaço. Essa nossa bag, a base dela terá 2 carreiras, né? Será composta por 2 rodadas. Então, vamos dar início à segunda carreira da nossa base. Ó, levei lá pra trás a laçadinha, como vocês viram. Vou colocar, ó, a minha agulha embaixo da laçadinha, tá? Coloquei, ó, embaixo da laçadinha. Vou engatar a minha agulha na laçadinha que eu levei lá pra trás, ó, dessa forma aqui. E vou trazer o meu fio do novelo aqui pra frente, tá certo? Estico um pouquinho aqui, ó. E fecho fazendo o meu primeiro ponto da segunda carreira da nossa base. Feito esse primeiro ponto da segunda carreira da nossa base, a gente, dentro desse mesmo espaço aqui, a gente vai colocar outro ponto já, tá? Coloca outro ponto baixo dentro desse mesmo local que a gente fez o primeiro ponto, tá? No próximo ponto, que é embaixo dessa correntinha aqui, ó, vou embaixo das 2 laçadas da corrente, tá? Pego o meu fio, faço ponto baixo e faço mais um dentro desse mesmo espaço também. Ó. Comecei fazendo um ponto baixo, fiz mais um dentro do mesmo espaço que eu fiz o primeiro ponto baixo. Fui no próximo ponto, fiz mais 2 pontos dentro do mesmo espaço. E agora, eu vou continuar fazendo um para cada, até chegar aqui, ó, no primeiro pontinho que corresponde aos 4 pontos que a gente colocou no mesmo espaço, dessa extremidade aqui, tá certo? Mas eu mostro para vocês com detalhes. Aqui, depois desses 2 aumentos iniciais que a gente fez nessa segunda rodada, né, da nossa base, agora eu sigo fazendo um para cada, tá? Fiz 2 aumentos, que são 2 pontos dentro do mesmo espaço. E agora eu sigo fazendo um para cada até chegar ali onde eu vou mostrar para vocês. Ó, vim fazendo um para cada até chegar aqui, ó. Depois, né, após esses 2 aumentos iniciais dessa segunda rodada da base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos. Depois desses 5 pontos sozinhos, eu vou fazer mais um aumento, tá? Que são 2 pontos dentro do mesmo espaço. Ó. Fiz um aumento, no próximo ponto aqui, ó, vou fazer mais um aumento também. Quando você ouvir aumentos, você já vai saber que são 2 pontos dentro do mesmo espaço. No próximo também, 2 aumentos. No próximo também, né, um aumento, que são 2 pontos dentro do mesmo espaço aqui. E no próximo também, 2 pontos no mesmo espaço, porque as nossas extremidades, se a gente botou na primeira rodada da nossa base 4 pontos dentro do mesmo espaço, em cima de cada um daqueles 4, a gente fará um aumento na segunda rodada, que é essa que a gente tá fazendo. Então, nessa segunda parte aqui, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4 aumentos, tá bom? Como eu mostrei pra vocês, ó, dessa forma aqui, tá certo? Depois dos 4 aumentos, eu sigo fazendo um pra cada, até chegar ali, onde eu vou mostrar pra vocês que a gente também precisa fazer
aumentos para que as duas extremidades fiquem iguais, igual a primeira parte que a gente fez, que a gente colocou 4 dentro do mesmo espaço, tá certo? Após os 4 aumentos nessa extremidade aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 sozinhos. E vou fazer os últimos 2 aumentos aqui, porque lembra que a gente, quando começou a segunda rodada da nossa base, a gente fez logo os 2 aumentos aqui, então falta só 2 aqui para completar 4 também, igual a outra extremidade, tá? E lembrando mais uma vez, aumentos são 2 pontos, no nosso caso aqui, 2 pontos baixos simples dentro do mesmo espaço. Ó. Fiz os últimos 2 aumentos dessa extremidade aqui e fiquei com 1, 2, 3, 4 aumentos. Igual essa extremidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4 aumentos, tá bom? Extremidades iguais em números de aumentos, a gente finalizou a nossa base. Afrouxa a laçadinha, venho de trás pra frente com a minha agulha embaixo dessa correntinha aqui, ó. E vou fazer o fechamento da minha base pra gente dar início a primeira carreira de subida da nossa bag, tá? Ó. Fechei a nossa base, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Fica bem compacta, né? Porque é uma bag, tá? Mas nada impede de você fazer maior, não, tá certo? Mas ela fica linda, bem compacta e bem linda, ó. Linda, né, minha gente? Eu acho lindo esses pontos simples que o crochê tem. Muito lindo mesmo. Finalizada a base, a gente vai dar início à primeira carreira de subida da nossa bag, que vai funcionar da seguinte forma. A laçadinha que a gente levou lá pra trás é essa aqui, ó. Você vai achar, vai abrir ela e vai achar apenas uma laçada dela, ó. Você abre ela assim e procura apenas uma laçada, ó. Tá vendo que ela tem duas? Tem uma aqui e tem essa aqui. Você vai procurar uma laçada só, tá? Vai entrar na sua agulha, vai colocar a sua agulha também na laçadinha que tá lá atrás, vai engatar assim, ó. Tá? E vai puxar o seu fio do novelo aqui pra frente. Dessa forma aqui. E vai fechar esse primeiro ponto de subida da primeira carreira de subida da nossa bag. Dessa forma. Ok? Próximo ponto, a gente vai pegar, ó, laçadinha de cima da corrente. Você percebe que a corrente, né? Que as correntes, elas têm duas laçadinhas, ó. Tem a laçadinha de baixo e tem a laçadinha de cima. A gente vai pegar a laçadinha de cima e também, ó, esse alinho aqui de trás. Ó. Tá certo? Laçadinha de cima da corrente, ó. Laçadinha de cima da corrente e o elinho de trás também. Tá certo? Essa primeira carreira vai ser toda dessa forma. Laçadinha de cima da corrente, elinho de trás, ó. Tá? Pega os dois, pega o fio que vem no novelo e faz um ponto baixo. Ó, laçadinha de cima da corrente, elinho de trás, pega o fio que vem no novelo e faz o ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda essa primeira carreira de subida da nossa bag, tá certo? Laçadinha de cima da corrente, elinho aqui de trás, ó. Puxa o fio que vem no novelo e faço ponto baixo. E assim eu vou fazendo, um pra cada, não existe aumento aqui no corpo da nossa bag, não. Vai fazendo um pra cada, tá? Um ponto baixo simples pra cada. E você percebe, ó, que a sua primeira carreira, ela já vai dobrando, que a gente vai subir, no caso. E aqui é o detalhe que fica, que a gente pega em apenas uma laçadinha e vai ficando esse detalhe, tá certo? Aqui eu vou seguindo, fazendo um pra cada, até chegar na minha última correntinha, pra gente fazer o fechamento e dar início à segunda carreira de subida da nossa peça, da nossa bag. E vai ficando assim o trabalho. Bem lindo. Cheguei aqui na minha última correntinha, fiz o meu último ponto baixo, da forma que eu mostrei pra vocês, pegando na laçadinha de cima da corrente e no elinho de trás e fazendo ponto baixo. Fiz o meu último aqui dessa primeira carreira. Vou tirar minha agulha da laçada, afrouxar um pouquinho aqui, ó, e fazer o fechamento em cima. Você ajeita, tá? Quando você finalizar essa primeira carreira.
E você vai perceber, ó, que já tá crescendo, né, a sua peça, a nossa bag, ó. Primeira carreira, você já percebe, você já vê. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Ok? Aí, o fechamento do mesmo jeito. Vem aqui nessa primeira correntinha deitada, tá vendo? Aqui. Primeira correntinha deitada, ó. Bota sua agulha por baixo dela. Dessa forma aqui, ó. Pega a laçadinha que a gente afrouxou e leva lá pra trás, por baixo da correntinha. Fechamos essa primeira carreira de subida da nossa bag, tá certo? Após essa primeira carreira que a gente fez, a nossa trama ela já começa a mudar um pouco, tá? Para dar todo o diferencial dessa peça, será preciso a nossa trama mudar, tá certo? Então, ó, quando a gente levou a laçadinha lá para trás de fechamento, a gente vai vir embaixo, ó, por baixo da laçadinha que a gente levou lá para trás, pegando as duas laçadas, tá? Embaixo dela mesmo, ó. Engata na agulha também a laçadinha que a gente levou lá pra trás, ó. E traz o fio do novelo aqui pra frente. Trazendo o fio do novelo aqui pra frente, ao invés de a gente fazer um pontinho baixo agora assim, ó, pra dar início à segunda carreira, a gente vai fazer pontos baixíssimos por toda essa carreira, mas de uma forma diferente para criar um desenho diferente, tá certo? Então, aqui, ó, trouxe meu fio do novelo aqui pra frente, como mostrei pra vocês. Não fechei, tá? Não fiz ponto baixo. E vou fazer ponto baixíssimo, ó. Primeiro ponto baixíssimo vai ser da seguinte forma. Trouxe meu fio do novelo aqui pra frente, pulo. Uma, duas e entro na terceira correntinha aqui, ó. Embaixo da terceira, tá certo? Pego meu fio que vem no novelo e faço baixíssimo. Pra ficar um baixíssimo mais alongado. Tá certo? Dessa forma aqui, ó. Não deixa apertado não, pra não ter erro, tá? Vou deixar até um pouquinho mais folgado o meu. Ó, puxei o meu fio que vem no novelo aqui pra frente, após o fechamento, como mostrei pra vocês. Pulo uma, duas e venho na terceira correntinha aqui, ó, embaixo dela. Puxo o meu fio que vem no novelo e faço baixíssimo. Dessa forma aqui, ó. Que é pra ficar essa trama aqui, ó, de forma que o ponto baixíssimo ele fica alongado. Bem lindo, ó, tá vendo? Pronto. Feito esse primeiro ponto baixíssimo, você vai regulando a sua laçada na sua agulha para não ficar repuxando, tá? E a sua bolsa e a sua bag não ficar troncha, tá certo? Depois desse ponto baixíssimo alongado aqui, ó, vamos continuar fazendo ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo alongado, a gente vai fazer um normal, que é aqui, ó, nesse próximo ponto. Essa minha laçada aqui que tá na minha agulha, tá saindo dessa correntinha aqui, ó. Então, a gente vem embaixo da próxima, que é essa aqui, pego o meu fio que vem no novelo e faço um baixíssimo, que eu vou ficar intercalando, ó. Um ponto baixíssimo mais alongado e um menor, tá vendo? Um mais alongado e um menor. Após esse ponto baixíssimo menor, que é logo após do ponto baixíssimo alongado, a gente vai pular novamente dois, ó. Aqui é onde tá saindo essa minha laçadinha, que foi do ponto baixíssimo menor. Então, o próximo ponto seria aqui, ó. Eu pulo uma, duas e venho embaixo da terceira aqui, ó. Mas para isso eu tenho que alongar um pouquinho aqui, ó. Ok? Para não ficar repuxado, tá? Todas as vezes que você for fazer o ponto baixíssimo alongado, aí você alonga a laçadinha que tiver na sua agulha, tá certo? Para não ficar apertado. Como eu falei, após o ponto baixíssimo menor, a gente pula o próximo ponto, um, dois, e entra embaixo da terceira correntinha e fecha esse ponto baixíssimo alongado. Que a gente vai ficar intercalando um ponto baixíssimo alongado e um ponto baixíssimo menor. Vai ficando assim a nossa trama, bem linda e diferente, não é? Super linda. Após esse ponto baixíssimo alongado, a gente vem na próxima correntinha, ó. Não pula nenhum pontinho, vem no próximo mesmo e faz um ponto baixíssimo menor. Tá certo? Dessa forma aqui vai ficando a nossa trama, bem linda, minha gente, muito linda.
Após o ponto baixíssimo menor, não esquece de afrouxar um pouco a laçadinha, ó, para não repuxar. E depois do ponto baixíssimo menor, a gente pula o próximo ponto, que seria esse aqui, ó. 1, 2, e vem embaixo da terceira correntinha aqui, ó. E pega o fio para fechar esse ponto baixíssimo alongado. Olha como vai ficando lindérmia, muito linda, né? Após o ponto baixíssimo alongado, que é o maior, a gente não pula nenhum ponto, vem no próximo mesmo e faz um ponto baixíssimo normal, né? Que é o menor, sem pular nenhum pontinho, que é para fazer essa intercalação, ó. Ponto baixíssimo alongado, ponto baixíssimo menor, que é o normal. Ponto baixíssimo alongado, ponto baixíssimo menor. E vou fazendo essa intercalação por toda essa primeira carreira, né? Que no caso, essa trama dessa nossa bag, ela é feita, esse ponto baixíssimo, né? Essa trama de ponto baixíssimo é feita todas as vezes que eu finalizar uma carreira de ponto baixo. Finalizei a primeira carreira de ponto baixo, em cima da carreira de ponto baixo, eu fiz essa trama de ponto baixíssimo. Após a gente finalizar essa trama aqui de ponto baixíssimo, a gente faz outra carreira de ponto baixo normal, que é aqui em cima. Tá certo? Que eu vou mostrar tudo pra vocês detalhadamente. Vamos continuar. Após aqui, ó, o ponto baixíssimo normal, tá? Que é o menor. Você afrouxa um pouquinho a laçada para dar o tamanho do ponto baixíssimo alongado, tá? Vem no próximo ponto, ó, pula 1, 2 e entra na terceira aqui, ó, embaixo da terceira correntinha. E fecha esse ponto baixíssimo alongado. Dessa forma aqui. Após o ponto baixíssimo alongado, você vem no próximo ponto, não precisa pular nenhum não. E fecha o ponto baixíssimo pequeno, que é o normal. Após o baixíssimo pequeno, que é o normal, você afrouxa a laçadinha para fazer o ponto baixíssimo alongado, que você vem no próximo ponto, ó, e pula 1, 2, e no terceiro você entra e faz o ponto baixíssimo alongado. Dessa forma aqui, ó. Tá certo? E vai intercalando ponto baixíssimo alongado, o ponto baixíssimo normal, que é o ponto baixíssimo pequeno, a gente não pula nenhum ponto não, ó, vem no próximo e já faz ele. Que é pra ficar com essa intercalação, ponto baixíssimo alongado, ponto baixíssimo normal. E vai fazendo isso por toda essa carreira, né? Em cima de toda essa carreira, em cima dessa primeira carreira de ponto baixo que a gente fez, até chegar aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, que a gente deu início com ponto baixíssimo alongado, tá certo? Vai fazendo isso, quando chegar a próxima aqui, eu volto com vocês para explicar melhor para vocês como é que a gente faz o fechamento, beleza? Ó, tô chegando no fechamento já, tá? Fiz um ponto baixíssimo menor aqui, ó, como vocês podem ver. E para finalizar, para chegar aqui perto do primeiro ponto baixíssimo alongado que a gente fez, que foi o primeiro aqui, ó, tá vendo? Que foi o primeiro. Eu tenho ainda, ó, eu tenho apenas de separação um ponto só, tá vendo? Que é aqui, ó. Porque essa laçadinha que tá na minha agulha tá saindo daqui de baixo. Então, eu tenho um pontinho livre aqui, ó, tá vendo? E aqui já é o primeiro ponto baixo alongado que a gente fez em cima dessa primeira carreira de subida de ponto baixo da nossa bag. Então, pra gente finalizar essa carreira, né, que é em cima dessa primeira carreira de ponto baixo da nossa bag, como falta só um pontinho aqui, ó, livre, tá? Antes de chegar no primeiro pontinho alongado baixíssimo que a gente fez, que foi aqui, eu faço mais um alongado aqui, ó. Tá certo? Bem no... Tá vendo aqui? Bem no pezinho de onde esse aqui tá saindo, ó, embaixo, tá? Vou sair aqui atrás, ó. Pego o meu fio e fecho. Ó. Tá certo, minha gente? Sem segredo, tá? Feito esse último ponto baixíssimo que eu mostrei pra vocês, o último pontinho baixíssimo alongado aqui, ó.
Eu cortei o meu fio, tá? Dessa forma aqui e vou puxar todo aqui, ó, pra frente, tá? Por quê? Porque a gente vai fechar aqui, ó, pra intercalação ficar certa. Pra gente formar aqui, ó, perto desse primeiro ponto baixíssimo alongado que a gente fez, um ponto baixíssimo menor, pra intercalação ficar certa. Então, após o último aqui, ó, ponto baixíssimo alongado, como eu mostrei pra vocês, eu vou vir aqui, ó, cortei o meu fio, vem aqui, de trás pra frente, com a minha agulha embaixo do ponto baixíssimo, do primeiro ponto baixíssimo aqui, ó, levo a minha laçadinha lá pra cima, né, por baixo dele assim, e vou fazer isso aqui, ó, pra concluir um ponto baixíssimo menor pra ficar tudo certinho, tá? A proporção aqui, entendeu? Coloquei pra cá, ó, coloquei a laçadinha que eu cortei por baixo desse primeiro ponto baixíssimo, como mostrei pra vocês. E agora eu vou vir por aqui, ó, pra fazer esse último ponto baixíssimo pequeno, tá certo? Pra finalizar essa primeira carreira de ponto baixíssimo, que é em cima da primeira carreira de subida da nossa peça, tá certo? E pra finalizar esse ponto baixíssimo menor, aqui, ó, eu venho por aqui por trás, ó, entro no mesmo local que tá saindo essa laçadinha desse último ponto baixíssimo aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui, pego a laçadinha e trago aqui pela frente e trago aqui pra trás. Pra gente formar o último ponto baixíssimo pequeno e ficar tudo certinho, corretamente. A proporção aqui, ponto baixíssimo alongado, ponto baixíssimo normal. Ponto baixíssimo alongado, ponto baixíssimo pequeno, que é o normal, entendeu? Pronto. Todas as vezes que você terminar a carreira de ponto baixíssimo, que é em cima de cada carreira que a gente fizer de ponto baixo normal, você vai cortar, tá bom? O seu fio e fazer esse acabamento que eu mostrei aqui pra vocês. Tá certo, minha gente? Pra que fique certo essa intercalação de pontos baixíssimos, tá? Cortei, fiz essa finalização do meu último ponto baixíssimo aqui, para ficar com essa proporção certinha. Vou dar início a mais uma carreira de ponto baixo normal, de crescimento da minha peça, tá certo? Onde é que eu dou início? Aqui, ó. Embaixo de cada correntinha, você abre assim pra você, ó. Você vai ver que aqui em cima tem correntinhas, ó. Isso aqui é uma correntinha, tá vendo? Aqui é uma correntinha. Aqui é outra correntinha, aqui é outra correntinha. Não é no ponto baixo, não é na laçadinha dos pontos baixíssimos, é em cima aqui, ó. Tem as correntinhas, ó, tá vendo? Ó, tem as correntinhas, ok? Você vai pegar, ó, embaixo das duas laçadinhas de cada correntinha dessa, ó. Tá certo, minha gente? Começando daqui, ó. Aqui foi o último ponto baixíssimo pequeno que a gente fez agora, quando a gente cortou a laçadinha. E aqui em cima, ó, tem uma laçada, que é uma correntinha, ó. Tem duas laçadinhas aqui, ó, tá vendo? É uma correntinha. Coloquei a minha agulha, ó. Vou puxar o meu fio, tá? E vou fazer um ponto baixo. Fazer um ponto baixo normal. Depois desse primeiro ponto, ó, eu abro aqui pra mim, ó, tá vendo que aqui, ó, tem uma correntinha, ó. Ó, tem uma correntinha aqui, ó. Eu pego nas duas laçadinhas dela, ó, embaixo, e faço o meu próximo ponto baixo. Aqui, ó, do lado dela tem mais uma, aqui tem mais outra, e pra cada correntinha dessa eu vou fazendo um ponto baixo, tá? Ó. Coloco a minha agulha embaixo das duas laçadas das correntinhas, que eu identifico quando eu boto assim, ó, quando eu viro assim o meu trabalho pra mim, ó, eu percebo que a próxima correntinha, ó, tá aqui, ó. Então, eu boto a minha agulha por baixo das duas laçadinhas, ó, ok? E faço ponto baixo. Ponto baixo simples, tá? E vai ficando assim, ó, mais uma carreira de subida da nossa bag. E aqui eu vou fazendo, ó, vou vendo a próxima correntinha, ó.
venho embaixo dela, embaixo das duas laçadinhas dela e vou fazendo ponto baixo. Não pego nenhuma laçadinha dos pontos baixíssimos que eu fiz, não. Eu vou pegando nas correntinhas que estão aqui, que vocês estão vendo. E vou fazendo um ponto baixo embaixo de cada correntinha dessa, tá? Sem segredo, não tem segredo não. É só você prestar atenção, porque essa carreira de ponto baixíssimo que a gente faz em cima de cada carreira de ponto baixo finalizada, não conta como tamanho não, conta como detalhe aqui nessa peça, tá? O tamanho quem vai dar é as carreiras de ponto baixos normais, tá certo? Ó. Preste atenção onde é as minhas correntinhas, ó. Próxima correntinha é aqui, ó. Pego embaixo das duas laçadinhas e faço ponto baixo. E assim vou fazendo até chegar aqui, ó, nesse primeiro que a gente fez, tá bom? Preste atenção que dá certo. Ó, tô chegando aqui na última correntinha, tá vendo? Que tem uma correntinha aqui, essa é a última. Coloquei a minha agulha por baixo dela, ó, das duas laçadinhas dela, e vou fazer o meu último ponto baixo aqui pra gente fechar essa carreira, tá? Que na verdade é a segunda carreira de subida da nossa bag. A gente fez a primeira, fez a carreira de ponto baixíssimo em cima da primeira. Fizemos a segunda agora e vamos fazer a carreira de ponto baixíssimo em cima da segunda, tá certo? Ó, fiz o meu último pontinho aqui, como eu mostrei pra vocês, ó. Eu vou fechar da mesma forma. Tira a minha laçadinha da agulha, afrouxa um pouquinho, ó. Afrouxei. Vou vir com a minha agulha de trás pra frente aqui, ó, nessa primeira correntinha deitada aqui, tá vendo? Ó, por baixo dela, assim. E vou levar essa laçada que eu afrouxei lá pra trás, por baixo dessa corrente, tá? Ó. Levando lá pra trás a laçada, eu venho aqui, ó. Essa laçadinha aqui é a que eu levei lá pra trás. Eu venho embaixo dela aqui, ó, tá? Engato a minha agulha também na laçada que tá lá atrás, tá certo? E pego o meu fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, ó. E vamos dar início em cima dessa segunda carreira de subida a mais uma carreira de pontos alongados. Começando com um ponto baixíssimo, né? Alongado, pulando ó. Aqui tá saindo o meu fio que vem do novelo, dessa laçada aqui, ó. Eu pulo 1, 2 e na terceira eu entro aqui, ó. Primeiro eu afrouxo um pouquinho pra não ficar apertado, pulo 1, 2, na terceira eu entro e faço o meu primeiro ponto baixíssimo alongado em cima dessa segunda carreira de subida, tá? Depois do ponto baixíssimo alongado, eu venho no próximo ponto aqui, ó. Esse aqui é o que tá saindo, tá? Essa minha laçada. Então, o próximo é esse aqui. Pro ponto baixíssimo, depois do ponto baixíssimo alongado, que é o ponto baixíssimo normal, não precisa pular. Vem no próximo, ó. E faz o ponto baixíssimo pequeno, que é o ponto baixíssimo normal, que é pra ficar intercalação de ponto baixíssimo alongado, ponto baixíssimo pequeno normal, tá certo? Depois do ponto baixíssimo pequeno normal, você pula 1, 2 e na terceira você entra aqui, ó, e faz o ponto baixíssimo alongado, que é pra ficar essa trama de ponto baixíssimo alongado, ponto baixíssimo pequeno, ponto baixíssimo alongado, ponto baixíssimo pequeno, não pula nenhum ponto, vem no próximo aqui embaixo, ó, e já fecha o ponto baixíssimo pequeno. Depois do pequeno, faz o alongado, que pula 2 pontos e entra no terceiro, tá certo? Após o ponto baixíssimo pequeno, ó, você afrouxa um pouquinho a laçadinha para fazer o ponto baixíssimo alongado. Ponto baixíssimo alongado, você pula 1, 2 pontinhos e no terceiro você entra aqui, ó, tá? E fecha esse ponto baixíssimo alongado. Depois do ponto baixíssimo alongado, você não pula nenhum ponto, não. Vem no próximo pontinho aqui, ó, e faz o ponto baixíssimo pequeno, que é o ponto baixíssimo normal, para ficar essa intercalação de pontos baixíssimos alongados e ponto baixíssimo pequeno, que é o normal, tá certo? E vou fazendo assim até o final, ó, até chegar aqui próximo desse primeiro ponto baixíssimo alongado que a gente fez em cima dessa segunda carreira de subida da nossa bag, tá certo, minha gente? Quando chegar aqui novamente, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente finaliza essa carreira em cima, essa carreira de ponto baixíssimo em cima
das carreiras que a gente faz em ponto baixo simples, tá bom? E assim a gente vai fazendo até o final, até alcançar o tamanho final, sempre intercalando. Faz uma carreira de ponto baixo normal, que é ela que vai dar o tamanho, né, da nossa bag. Após a carreira de ponto baixo normal, em cima dela, você vai fazendo dessa forma aqui que eu tenho mostrado para vocês, essa carreira de ponto baixíssimo, tá bom? Quando chegar aqui, vou mostrar mais uma vez o fechamento dessa carreira de ponto baixíssimo. A início a mais uma carreira de ponto baixo normal, tá bom? E vocês vão seguindo daí, eu vou seguindo daqui pra gente alcançar o tamanho desejado da nossa peça, tá certo? Fiz o ponto baixíssimo pequeno e sobrou aqui, ó, um pontinho só de separação, porque essa laçada aqui que tá na minha agulha tá saindo desse pontinho aqui, sobrou um pontinho livre aqui, que separa o primeiro pontinho aqui, ó, já que a gente fez o primeiro ponto baixíssimo alongado que a gente fez. Esse é o primeiro. Da mesma forma que foi em cima da primeira carreira, né, a carreira de ponto baixíssimo, em cima da primeira carreira de subida da nossa bolsa, da nossa bag, a mesma coisa é aqui, ó, só tem um pontinho de separação, ó, um pontinho livre de separação. Então, esse meu próximo ponto alongado, baixíssimo alongado, ó, depois desse aqui, que é o baixíssimo pequeno, eu vou vir aqui, ó, no pezinho desse primeiro ponto baixíssimo alongado que a gente fez, dessa segunda carreira de ponto baixíssimo, que é em cima da segunda carreira de subida da nossa bag. Para finalizar aqui, ó, a gente vem aqui no pezinho, ó, desse primeiro, saio aqui, ó, e fecho, tá? Dessa forma aqui, para ficar a intercalação certa, ó. Ponto baixíssimo pequeno, tá vendo? Ponto baixíssimo alongado. Corto meu fio, tá? Puxo todo aqui pra frente, ó. Venho de trás pra frente com a minha agulha embaixo aqui, ó, desse ponto baixíssimo alongado. Assim, tá? Pega a laçadinha que eu cortei, leva aqui pra cima por dentro do ponto baixíssimo. E vou fazer assim, ó, pra gente conseguir o ponto baixíssimo pequeno e a intercalação ficar certa, ok? Ó, venho por aqui por trás, ó, entro por dentro desse ponto, desse último pontinho baixíssimo alongado aqui que a gente fez, ó. Aqui, tá vendo? Pega a laçadinha, boto por dentro aqui e trago aqui pra trás. E assim formamos, ó, o último pontinho baixíssimo pequeno aqui pra ficar tudo certinho, ok? Feito isso, a gente vai dar início à terceira carreira de subida, tá? De pontos baixos normais da nossa bag. Ó, vai ficando linda assim, essa nossa trama, esse nosso trabalho. Como eu falei pra vocês, como mostrei pra vocês na outra carreira de subida que a gente fez, eu venho aqui, ó, tá vendo que aqui tem uma laçadinha, ó, uma correntinha, tá vendo? Pronto, coloquei, pego o meu fio, tá? Dessa forma aqui, ó. Puxa aqui pra frente. E fecho. Primeiro ponto baixo normal, ó, dessa próxima carreira. Carreira de subida, feito. E os demais eu vou fazendo embaixo das correntinhas, ó. Como eu fiz, como mostrei pra vocês detalhadamente na segunda carreira de subida da nossa bag, ó. Abra assim o meu trabalho, ó. Bota aqui, ó. Tá vendo? Já vou escondendo esse pedacinho de fio. E vou fazendo, ó. Sem repuxar, tá? Vai fazendo bem leve, prestando só atenção onde tá a correntinha, ó. Achei a correntinha, coloco minha agulha embaixo das duas laçadinhas da corrente. Ó. E vou fazendo pontos baixos, tá? Pra cada correntinha mesmo, ó. Preste atenção, tá? Não pula nenhuma correntinha, não. Vou fazendo pontos baixos. E as correntinhas você vai enxergando, ó. Não tem nada a ver com a laçadinha, com nenhuma laçadinha dos pontos baixíssimos, não, tá? São as correntinhas que estão aqui, ó, por aqui. Vai fazendo com calma, tá? E vai fazendo os pontos baixos normais por toda a carreira, pegando embaixo de cada correntinha, tá bom?
E vai ficando assim o nosso trabalho, ó. Depois que finalizar essa carreira de ponto baixo, né? Essa carreira de subida, que é a terceira, na verdade, de subida da nossa bag, você faz em cima dessa carreira pontos baixíssimos, assim como eu mostrei pra vocês anteriormente, tá certo? Voltei, minha gente, com o corpo já praticamente finalizado, tá? Em tamanho, em quantidade de carreiras, que eu vou falar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Vou medir também, tá? Pra você ter uma noção. E, ó, ficou bem linda. Essa trama é bem simples, tá? Mas dá todo o charme, dá todo um diferencial. Eu achei linda. E a minha última carreira, ó, eu fiz de ponto baixo simples e coloquei em cima dela essa intercalação de pontos baixíssimos alongados e pontos baixíssimos normais, tá certo? Pra ficar com esse detalhe aqui na bordinha, tá bom? Amei essa bag. Uma dica pra vocês que eu dou, quando forem fazer, claro que por completo, tá? Desde o início das correntinhas, você deixa a sua mão bem leve, com pontinhos não folgados, mas também não apertados, tá? Vai pressionando na medida certa os pontos. O bom é que você deixe eles normais, tá certo? Bem leves mesmo. Tanto as carreiras, tanto a base, quanto as carreiras em ponto baixo normal, quanto aos pontos baixíssimos em cima das carreiras de pontos baixos normais, vai sempre deixando os pontinhos bem leves, tá certo? É uma dica que eu dou pra vocês. Outra diquinha também que eu dou pra vocês é a seguinte: no início da peça, você pode fazer as correntinhas com 10 correntinhas, 12 correntinhas, tá? Iniciais, para que não fique tão pequena, tá? Porque eu achei a minha num tamanho muito pequeno, eu queria ela um pouco maior. Então, como eu fiz com 8 correntinhas, eu indico para que você faça com 10, 12 ou até maior, tá certo? Fica essas ressaltas aí para vocês como dicas, tá certo? Ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras de pontos baixos normais e em cima de cada uma dessas 8 eu fiz essas carreirinhas de pontos baixíssimos, intercalando ponto baixíssimos ponto baixíssimos alongados e ponto baixíssimos pequenos, que são os normais, tá certo? E em centímetros ficou da seguinte forma, ó. Ficou com 14, tá? 14 centímetros assim de altura, ó. E assim ficou com 12,5, tá? 14 e 12,5, tá certo? Como eu falei pra vocês, eu indico a você fazer maior, desde o início das correntinhas, tá certo? Para que fique mais larguinha e em altura também você pode fazer mais carreiras, conforme você desejar. Finalizada essas carreiras, finalizado o corpo da nossa bag, né, da nossa peça, todas as carreiras eu fiz como mostrei pra vocês, detalhadamente, tá? Fechamentos iguais, início de carreiras iguais, enfim. Você volta o vídeo, vê como eu fiz as carreiras iniciais e repete até alcançar o tamanho que você deseja, tá certo? Terminado o corpo, terminado o tamanho da nossa peça, da nossa bag, você escolhe o lado que você quer pra frente da sua bag, tá? O meu vai ser esse e essa parte aqui vai ser a de trás, tá certo? Escolhido qual a parte vai ficar pra trás, essa parte aqui, ó, vamos fazer uma pequena aba com um pequeno detalhe que vai dar total diferença, tá bom? E pra fazer essa base, e pra fazer essa aba, que é uma mini aba, tá? Vocês vão entender. Vamos continuar pegando, né? Vamos fazer alguns pontinhos iniciais aqui, ó. Em cima dessas correntinhas que a gente já fez, né? Já trabalhou por todo o corpo, fazendo pontos baixos, carreira de pontos baixos normais, ó. As mesmas correntinhas a gente vai utilizar. E eu vou utilizar apenas algumas, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, você tá vendo que aqui tem uma correntinha, ó, bem na lateral. Então, eu marco aqui essa correntinha pra ficar mais fácil pra você entender, tá? E essa outra aqui também tá na lateral, ó. Eu marco também, tá?
as duas correntinhas que estão bem no meio da lateral da bag, tá bom? Marcadas, eu vou pular. Ó, só para você entender melhor. Marcadas essas duas correntinhas que estão bem no meio da lateral da bag, eu vou pular, ó. A partir dessa aqui que eu marquei, ó, eu vou pular, contando já com ela. 1, 2, 3, 4. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, a partir da quinta, a gente vai fazer, ó, a nossa aba, tá certo? Ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu marco. Já marquei desse lado, já posso tirar essa agulha aqui, ó. Desse outro lado, 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu marco. Pronto, a minha aba vai ser composta por desse tamanho aqui, tá? Que fica bem no meio. Do meio da minha parte de trás, tá certo? E fazendo dessa forma que eu ensinei pra vocês, marcando a correntinha do meio da lateral dos dois lados, fica bem mais fácil você encontrar um meiozinho, tá bom? Essa é a dica que eu dou pra vocês hoje. Vou utilizar essa agulha, então eu vou tirar e vou colocar ela aqui. E, ó, nessas correntinhas aqui, a gente vai fazer a nossa aba, tá bom? Com essa quantidade de pontos, tá certo? Vou pegar o mesmo fio, ó, que eu já tava utilizando, tá? Pego o mesmo fio que eu tava utilizando, entro aqui, ó, embaixo da correntinha aqui, eu já tinha marcado, como mostrei pra vocês. Puxo o meu fio dessa forma aqui, ó, e faço ponto baixo, normal, tá certo? E vou fazendo ponto baixo normal pra cada correntinha até chegar na minha próxima marcação, como eu marquei com vocês, tá bom? Ó, pra cada correntinha aqui, ó, eu vou pegando as correntinhas, ó, e vou pegando o meu fio e fazendo um pontinho baixo, tá? É as mesmas correntinhas que a gente tava fazendo as carreiras de ponto baixo no corpo da bolsa, tá certo? Não tem nada a ver com laçadinha de ponto baixíssimo, não. São as mesmas correntinhas, ó. Elas estão aqui, tá bom? Eu vou fazendo pontinhos baixos até chegar na minha próxima marcação, pra gente continuar a nossa base. A nossa aba, tá? Ó, tô chegando aqui já. Posso tirar a minha marcação já, que o meu último pontinho é esse, onde tava marcado com a agulha, tá? Claro que se você aumentar, como eu dei a dica pra você, que se você aumentar as correntinhas iniciais, vai ficar maior, né? A largura aqui da sua bag, mas com esse método de pular, de marcar a correntinha do meio dessa lateral e a outra correntinha do outro meio, e pular alguns pontinhos igualmente as quantidades iguais, como eu mostrei pra vocês, o que sobrar no meio, dependendo da quantidade que você queira, a largura da sua aba, dá super certo também, tá? Não se preocupem, não. Ó, fiz aqui, conforme a minha marcação, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, conforme minha marcação, como eu mostrei pra vocês, tá? Terminado, chegando na outra marcação aqui, como eu tirei a agulha e vocês viram, eu faço uma correntinha, ó, e viro meu trabalho. É bem simples essa aba, mas confiem que vai dar certo. Quando eu viro, aqui, ó, já nesse primeiro espaço, eu já coloco um ponto baixo, normal, tá? E vou colocando pra cada espaçozinho, ó. Vou colocando embaixo de cada correntinha que se formou, eu vou colocando um pontinho baixo, até chegar no último espaço ali, pra gente virar novamente. Quando chegar no último espaço, a gente sobe a correntinha, vira novamente e faz a mesma coisa, tá? Ó, cheguei no último espaçozinho, ó. Tá aqui, faço ponto baixo, subo a correntinha, tá? Viro o trabalho. Quando eu viro o trabalho, a partir do primeiro espaçozinho aqui, ó, já coloco minha agulha e faço o primeiro ponto baixo. E vou fazendo um pra cada, até chegar no último, subo a correntinha, viro o trabalho e repito a mesma coisa, até alcançar o número, até alcançar o tamanho, né, que a gente deseja para nossa aba. Tá
tá certo? Não tem segredo, não tem erro, não. Chegou no último, finaliza o último pontinho baixo, sobe uma correntinha, vira o trabalho e começa tudo de novo, desde o iniciozinho aqui, ó, do primeiro espaçozinho. Tá bom? Vou fazer algumas carreiras e volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz. Medi também em centímetros, tá? E antes disso, antes de finalizar essa aba aqui, no tamanho total dela, a gente vai fazer ainda um detalhe, tá? Que vai dar todo o charme nessa peça. Vou fazendo daqui, já eu finalizei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras da nossa aba. Vou subir uma correntinha para virar e fazer a oitava. Só que na oitava, a gente já vai colocar o nosso diferencial, que vai ser um fecho em coração, tá? Eu vou fazer, ó, subi uma correntinha, virei o trabalho para fazer a oitava corrente, fiz um pontinho no primeiro lugar, como a gente já vinha fazendo, no primeiro espaçozinho aqui, ó. Terminei a 7ª carreira, subi a correntinha, virei e já fiz, ó, o primeiro pontinho da 8ª carreira. Logo no segundo pontinho aqui, ó, eu vou engatar o nosso fecho diferenciado, que vai ser em formato de coração, tá? Ó, coloco primeiro dentro da argola do fecho e depois coloco minha agulha no pontinho aqui, ó, tá? E faço o pontinho baixo, normal. Novamente, primeiro dentro da argola, depois no próximo pontinho da aba. Mais uma vez, primeiro na argola e depois aqui. E faço ponto baixo. É normal, tá? A diferença é que a gente passa por dentro da argola primeiro. Tá certo? E esse último aqui eu faço sozinho, sem passar por dentro da argola. Dentro da argola só vai ficar com 3 pontos, tá? Pronto. Finalizamos a nossa aba. Você vai virar assim, ó, e vai ter o fechinho de coração aqui, tá? Finalizado, você corta o fio já aqui, ó. Cortou, puxa todo, ó. Traz aqui pra dentro pra dar um acabamentozinho, ó. Aqui. E depois você dá os acabamentos que você desejar, tá? Com um pontinho de cola, com pontinhos com linha e agulha, mas não deixa de fazer esses acabamentos não, porque são essenciais. É o seu profissionalismo que tá em jogo, então faz esses acabamentos mais que perfeitos, tá? Tudo isso, questão de acabamentos, questões que fazem você ser uma profissional no crochê de verdade, a gente vai trabalhar em um dos nossos projetos, que é o nosso curso online, né? Um dos nossos projetos é esse, que é o Imersão no Crochê 1.0, que em breve será lançado. E se você deseja saber mais sobre os nossos projetos futuros, né? Que eu estou fazendo, organizando, você me segue lá no Instagram, tá bom? Que por lá eu falo mais quando tá próximo, as novidades, sempre tô soltando os spoilerzinhos por lá, tá bom, minha gente? Então não deixa de seguir, não. É o mesmo nome aqui do canal, é o @feitoamãopor Isa, tá certo? Vai lá, corre, que eu tô lá todos os dias, tá certo? Ó, finalizado, você faz com todos os pedacinhos de fios que sobrarem os seus acabamentos, tá bom? E quando a gente virar a nossa aba assim, ó, ela vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Com esse fecho em coração lindérrimo, dá toda a diferença, né? E você pode engatar, pra fechar, você pode engatar uma argola articulada aqui, ó. Por aqui por dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, pra fechar a sua bolsa, você pode engatar uma argola articulada na mesma cor, tá? Só tô mostrando pra vocês aqui, porque eu tô sem argola articulada nessa cor ônix. Mas você pode colocar uma argola articulada de tamanho menor que essa aqui que eu tô, tá? Aqui, ó, por exemplo, onde o seu fecho vai, até onde o seu fecho vai, o nosso fecho de coração, por exemplo, você engata aqui, ó,
ela menorzinha, pra não ficar tão grande, tá? Pronto, dessa forma. Abre aqui, ó, o seu coração articulado também. E conecta, tá? Pode até ser um pouquinho mais pra baixo, a argola. Mas aí você vai entender quando você estiver finalizando, tá certo? E já fica lindo também. Ou você também não precisa usar argola, vai depender do seu gosto, tá? Mas com a argola menorzinha fica perfeito, tá, minha gente? É porque essa aqui tá maior. Mas com a argola menor fica perfeito também, eu garanto a vocês, tá bom? E sem a argola, você pode fazer assim, ó. Bem prático também, mas com a argola eu amo, tá? Então, fica a dica. Sem a argola, ó, você pode abrir o seu coraçãozinho, ó, que ele é articulado, ver até onde ele vai, mais ou menos aqui, ó, e pegar uma laçadinha só aqui, ó. Por exemplo, do pontinho baixíssimo aqui, pega nas duas laçadinhas do ponto baixíssimo e prende. Ó, só é ajeitar depois, ó, pra ele ficar certinho. Ó, como fica lindo. Tá vendo como fica lindo? Fica perfeito também, ó. Fica muito lindo, minha gente. É uma boa dica, tá? Sem a argola, você escolhe. E essa nossa aba, ela fica assim, ó. Bem estreitinha. Fica um pouquinho das laterais abertas aqui, mas eu acho que é lindo, assim. Eu acho um charme super, super lindo. E com esse fecho aqui em coração, ó, que você ajeita, tá? Ajeita a sua aba. Ajeita a sua peça pra não ficar nada torto. E com esse fechinho aqui, ó, dá um charme super, né, na nossa bolsa pra finalizar. Eu amei demais. Eu acho que vocês vão amar também. E é bem fácil e bem prático, não é? Eu achei muito prático. Por isso que eu trouxe pra vocês essa opção. O que vocês acharam? Gostaram? Deixa nos comentários, tá? Se você gostou, que eu amo saber a opinião de vocês. Eu confesso que amei. Muito, de verdade. Olha que linda como ela fica em pezinha. Ela maiorzinha, vocês vão amar mais ainda, eu garanto pra vocês. Por isso que eu falei. Faz logo no início as correntinhas iniciais com mais quantidade. Sempre terminando em número par, tá? Não esquece disso não, ó. Que você vai ter uma peça sensacional ao finalizar. Te garanto. Se você gostou, já deixa nos comentários, tá? Já comenta que cor vai fazer a de vocês. Se vai pegar essa dica do fecho em formato de coração ou em argola articulada, enfim, me conta aí o que você achou, qual a sua ideia, tá bom? Que eu amo saber, tá certo? E é isso, minha gente, é tão simples, é tão prática e tão lindo o resultado, que a gente até acha estranho, né? Mas é isso mesmo, é muito linda mesmo, ó. Tá? Eu só indico pra você fazer um pouquinho maior, porque a minha eu queria um pouquinho maior. Mas a próxima eu já faço maior, como eu expliquei pra vocês, tá certo? E é isso. Vocês gostaram? Eu amei demais, demais mesmo. E é isso o vídeo de hoje. Beijão, minha gente. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado muito, tá certo? Bye, bye. Até o próximo vídeo.